Cléo está aí detonando na bateria. E muitas pessoas desenvolvendo seus ministérios, o chamado que Deus tem para a vida de cada um individualmente. Porque o Senhor não olha no coletivo, Ele olha no individual, no que cada um Ele já entregou para fazer no dom e talento. Se você ainda não acredita em oração, essa igreja foi gerada em muita oração. Ela já existia no coração de Deus. A gente sempre fala, né? Tem que ter uma igreja em cada esquina mesmo. Não tem que ter um bar em cada esquina. Tem que ter uma igreja em cada esquina. Para que as pessoas sejam transformadas. Dentro das igrejas, as pessoas são transformadas e desenvolvidas o que Deus deu para elas. Então, essa igreja foi gerada debaixo de muita oração, de acordo com a vontade do Pai. E eu levantava nas madrugadas para orar. Levantava sozinha, porque o Domingos, como ele disse, ele ainda estava com o coraçãozinho um pouquinho endurecido. Mas, mulheres, o Senhor amolece o coração de qualquer pessoa. E dos nossos maridos, quem amolece é o Senhor. Não é a nossa falação, não é a nossa insistência, mas é o Senhor. E essa igreja foi gerada assim. Se você não acredita ainda em oração, olhe para a igreja onde você está e creia que a oração Deus escuta e Ele responde de acordo com a vontade dEle. O Senhor Jesus, Ele se escondia para orar. Por que será que Ele se escondia para orar? Porque Ele tinha muitas atividades, muita coisa para fazer. Ele tinha um povo inteiro para transformar. Então a agenda do Senhor era mais cheia do que a nossa. Você não concorda com isso? E mesmo assim o Senhor Jesus se retirava, Ele se escondia para orar. Como em Marcos nos relata, né, que Ele se escondia para orar, porque tinha demanda muito grande das pessoas, então Ele tinha que se esconder para buscar o Pai de dia e de noite. Me buscareis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E quando um apóstolo foi atrás dele, Senhor, a multidão está atrás do Senhor, está todo mundo te procurando, onde o Senhor está? Vamos lá. Ninguém fazia a agenda de Jesus. Quem fazia a agenda de Jesus era Deus, era o Pai. Então, Ele não foi atender aquela multidão quando o apóstolo foi atrás dele, mas Ele foi atender a vontade do Pai. Ele foi fazer a agenda que Deus fez para Ele. Então, quando nós deixamos as pessoas fazerem a nossa agenda, e quando nós deixamos a nossa alma angustiada e amargurada fazer nossa agenda, a gente fica perdido mesmo. A gente não entra na agenda de Deus. Então, quando nós permitimos que o Senhor faça a nossa agenda, nós andamos em tranquilidade. Tem um ditado que fala, quando a gente pergunta assim, como é que você está? Estou na correria. Está errado. A gente tem que estar no descanso. A gente tem que estar na correria, desesperado, angustiado, correndo atrás de tudo. Não, porque a gente não busca a agenda de Deus em primeiro lugar. Por isso que a gente anda angustiado e na correria. Mas vamos fazer igual Jesus fazia. Ele primeiro buscava a agenda de Deus para a vida dele. E por isso ele dava conta de tudo. O Jesus encarnado, Deus encarnado, buscava a Deus durante muitas horas. E nós não vamos buscar a Deus. Tem alguma coisa errada com isso, né? Vamos colocar a nossa agenda de acordo com a agenda de Deus, não com a agenda da nossa alma angustiada ou com a agenda que as pessoas fazem para nós. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos chamar as crianças. Vamos orar pelas crianças. Come on, clap your hands. Here we go. That's it. Yeah, we're all in this together and we're having fun. We're here. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos. Vamos abençoar essa geração aqui, ó, que tem uma multidão atrás deles para que eles possam servir e amar. Pai, nós agradecemos ao Senhor de todo o nosso coração por cada criança aqui, Senhor, que representa uma multidão, que representa uma nova família, que representa missionários, pessoas que vão cumprir o chamado para a vida deles, pessoas com dons e talentos que vão ser desenvolvidos de acordo com a Tua vontade. Nós te agradecemos, Pai, e como igreja nós o abençoamos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, Fatinha? Here we go now, come give it a try. Move it to the left now. Move it to the right.
Amém, igreja? Está muito fraco. Amém, igreja? Vamos glorificar o nome do Senhor essa noite memorável. Já começamos com um lindo louvor, com duas palavras maravilhosas, de enaltecendo ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus é maravilhoso, né? Deus é top, Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Vamos orar, é só curvar as suas cabeças. Pense no Senhor Jesus Cristo, no momento especial que estamos aqui no seu santuário. Ó Pai querido, em nome de Jesus, queremos dar graças ao Senhor, já pelo dia de hoje, pela noite, por essa semana que começamos. Que a palavra dessa noite seja edificante para as nossas vidas. Que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Nós oramos, agradecidos estamos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 3. A Denise já começou o culto já falando com Jeremias, né? Jeremias capítulo 3. Nós vamos considerar algo muito importante na noite de hoje. Jeremias capítulo 3 e o versículo 33, não 3. Aliás, vamos ler Lamentações, depois nós vamos ler Jeremias. Lamentações capítulo 3. É de Jeremias, é tudo a mesma coisa, né? Lamentações capítulo 3, versículo 19. Diz assim a palavra: lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Uma oração que Jeremias está fazendo para Deus. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. 20. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. E esse é o mais importante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Vamos repetir esse texto? Todos juntos. Todos juntos. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Preste atenção, amados, nesta situação que nós vamos relatar na noite de hoje. Jeremias, ele foi proibido por Deus de se casar e ter filhos. Ele passou por muitas agruras, muito desespero, muitas aflições. Jeremias, ele já deveria ter se suicidado quando nós lemos o capítulo 3 de Lamentações. Por que Jeremias é chamado o profeta chorão? Porque ele chorava muito. Jeremias passou por situações muito difíceis. Ele foi jogado num poço, e nesse poço tinha barro, e ficou até a cintura de barro, e ficou lá alguns dias. Imagine uma pessoa num fosso, num buraco, cheio de barro ali. Será que ele tinha esperança? Lógico, ele confiava em Deus, e depois foi o etíope lá e retirou-lhe dali. Jeremias viu as mulheres, as mães lá de Jerusalém, matarem seus filhos, assarem seus filhos e comerem, e dar para as pessoas. Você já imaginou um quadro desse, Jeremias vendo essa situação? Por muitas vezes Jeremias pregava a palavra e Ananias, o outro falso profeta, desmentia tudo que Jeremias falava. E a pior coisa que aconteceu, Jeremias viu a destruição do templo de Israel. A coisa pior para os judeus foi realmente a destruição do templo. Eu gostaria de contar uma experiência para vocês, para que vocês possam ter uma ideia do que nós vamos falar essa noite. Preste muita atenção. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. Quando diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Hoje nós perdemos um amigo, 49 anos, empresário, com esposa e 3 filhos. Um empresário que deu um tiro na cabeça, 11 horas e 40 minutos. Amigo meu, companheiro de grandes jornadas, trabalhei com ele. Deu um tiro no ouvido.
Há uma semana ele fez uma reunião com todos os funcionários e tinha lindos planos para o ano que vem. Imagine como estão os filhos hoje dele. Quando a esposa está na cozinha, de repente ouve um disparo, um tiro. Quando vai para o quarto, vê o marido ali. Chamou o socorro, mas nada pôde ser feito. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quantas vezes o espírito de morte me visitou? Dezenas de vezes, posso até dizer. Esse espírito de morte me visitou. Momento de desânimo, tristeza, melancolia, desespero, tudo sem causa. Mas por que eu consegui me livrar dessa situação? Porque eu me aproximo de Deus, sou um homem de oração e com certeza o diabo se afasta. Mas no momento de fraqueza, no momento de desespero, nós nos enfraquecemos na fé. Isso é uma verdade. A gente parece que está sozinho nesse mundo que estamos vivendo. E é o momento que o diabo vem com espírito de morte para fazer você fazer algo que você não quer fazer na verdade. Terça nobre com Cristo durante 25 anos na primeira igreja batista. Catalogando toda essa história de 33 anos de ministério, eu já preguei 1.200 vezes. Imagine, eu já preguei 1.200 vezes só na Terça Nobre com Cristo, fora os outros cultos e outras igrejas. Milhares de pessoas visitavam a primeira igreja. Muitos saíram dali, cantores, levitas, pastores hoje. Nesses 1.200 cultos, mais ou menos 500, 600 gravados em vídeo, mais uns 300 só áudio. O que eu aprendi nesses anos todos? Nada. Não aprendi nada. Estou a cada dia aprendendo mais. Cada culto uma revelação que Deus dá ao meu coração para que eu possa me fortalecer e com certeza trazer o fortalecimento, a edificação para vocês e para as pessoas que nos acompanham. Estava na Terça Nobre, igreja lotada, de repente entra pela porta um casal de velhos, amparado por pessoas da família. Parecia uma igreja, porque o casal de velhos, acompanhado da esposa e mais umas 30 pessoas junto, e sentaram tudo na primeira fila. O nome desse homem é Agenor, 80 anos, a esposa Nésia. Esse homem estava ali, na primeira fileira, e eu cantando, eu louvando, glorificando e depois pregando, meus olhos não deixavam de fitar aquele cidadão, sentado na primeira fila, com a mãozinha, com a sua esposa e os seus familiares atrás. E eu pregando e olhando a reação dele, e ele chorando. Quando eu terminei o culto e fui falar com ele, a família se apresentou, e eu o abençoei, orei por ele, e a família disse: há dias que ele tem falado que quer vir no culto do Picarelli na primeira igreja batista. Falei, mas como que ele sabe do culto? Ele ouve pela televisão. Todos os programas de televisão, eu fazia o convite na terça-feira para que as pessoas viessem ao culto. Para resumir essa história, eu vou chegar no objetivo dela, que diz aqui: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse homem, senhor Agenor, aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Naquele instante, só ele, presta atenção, só ele, a esposa não, e os outros filhos não se manifestaram, mas ele falou: ore por mim. O homem estava doente, com câncer, quase em estado terminal. Ore por mim. Eu fiz a oração e fiz o apelo. Ele aceitou Jesus como Senhor de sua vida. E disse mais, presta atenção, amados. Ele disse mais: não me abandone, fica comigo até Deus me levar. Ele falou nem Deus, ele falou até Jesus me levar. Fica comigo, não me abandone. Meu Deus, eu senti uma responsabilidade muito grande. A família dele inteira ali, a esposa: não incomode o pastor, não incomode o pastor. Falou: não, Jesus me trouxe aqui, não
me abandone até quando Jesus me levar. O que eu tive que fazer? Toda quinta-feira eu ia na casa dele fazer culto com ele, com a família dele, 30, 40 pessoas lá. 40 pessoas, toda quinta-feira ia eu, a Magali, fazer o culto na casa deles. Só ele aceitou Jesus. Só ele, numa família de muitas pessoas, só ele aceitou Jesus. E ele disse para mim, eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Olha, eu quero ser batizado. Falei com o pastor Ronaldo, na nossa primeira igreja, falei, como que eu vou trazer ele para batizar? Ele quase nem anda. Ele falou, batiza na casa dele. Fizemos uma piscina na casa dele, batizamos ele na casa dele. Esse homem, em 2 meses, ele aceitou Jesus, foi batizado, tomou a ceia, todas as vezes que eu levava nesses 2 meses, dizimou, pregou o evangelho para toda a família. Em 2 meses fez tudo isso. Caiu de cama. Eu dei para ele um CD, cantando as músicas. Eu gravei um CD cantando as músicas da Terça Nobre. Não canto como a Denise, né? Se a gente for observar, né, Denise? Como eu desafino. Mas Deus quer que a gente cante, não importa de que maneira. Não importa de que maneira. Ele ouvindo noite e dia os hinos, as músicas que eu estava cantando ali. E eu visitando na cama, e ele pegava na minha mão. Ele falou uma coisa séria para mim. Falei, eu vou logo, Jesus vai me chamar já já. Não deixe a Nésia sozinha. E ele morreu ouvindo um cântico, segundo a família, a filha dele que é médica. Ouvindo um cântico. Qual música ele mais gostava, que falava para tocar toda hora? É Grandioso És Tu. Essa música. E durante um período de tempo, uns 6 meses, continuei a fazer culto na casa, até a dona Nésia falecer também. Eu fico perguntando, e alguma pessoa pode perguntar, por que os demais não aceitaram Jesus, vendo aquele testemunho daquele homem? Porque às vezes não, tenho certeza que a salvação não é para todo mundo. Nem todos são escolhidos. Nem todos têm a percepção do que representa ser salvo por Jesus Cristo. Esse foi um caso. Por isso que quando estou um pouco desanimado, um pouco entristecido, um pouco fora do foco, mesmo orando, mesmo buscando, eu lembro, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu sempre penso nesse texto, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, porque o ontem foi passado, o ontem já foi. E eu lembro do seu Agenor. E lembro do senhor Pedro. Senhor Pedro, irmão de uma funcionária de casa. De repente essa funcionária chega, fala, olha, o Pedro quer que o senhor vá lá orar por ele, está no El Cadre. Ele está mal. Ele está desenganado. E o pior, que ele estava na bomba de oxigênio, pediu um cigarro para uma pessoa, a pessoa deu um cigarro para ele, explodiu, pegou fogo e está todo queimado. Meu Deus, onde está o Cadre? Está falhando meu microfone, hein, meu irmão? Fui fazer a visita e orei para ele, por ele. Ele aceitou Jesus. E quando ele me viu entrar, ele estava todo queimado, mas estava bem lúcido e alegre. Ele esboçou um sorriso e disse, eu sabia que se o senhor viesse me visitar, Jesus viria com o senhor. Eu falei, meu Deus, eu sabia, chorando e alegre, que o senhor vinha me visitar, Jesus veio com o senhor. Eu fiz a oração por ele. Ele aceitou Jesus. Eu levei até um óleo e fiz a unção de óleo. A enfermeira disse, faz 6 dias que ele não dorme, chorando, com dor, nem morfina está resolvendo o problema dele. E ele disse para mim depois da oração, ele falou, pastor, eu quero dormir. Eu falei, você vai dormir a partir de agora. Ele fechou os olhos, eu orei, entreguei a vida dele nas mãos do Senhor Jesus. Na mesma hora, irmãos, ele dormiu, não acordou mais.
Quando eu fui embora para casa, a enfermeira ligou para a funcionária de casa e disse: o Pedro faleceu com Jesus. O que me traz à memória grandes testemunhos, lindos testemunhos. O que Deus fez na minha vida é algo impressionante. O que me traz à memória? O que te traz à memória para você ter esperança? Quais são as aflições que você tem passado na sua vida? Quais são os perigos, becos sem saída, situações difíceis, aflições, tribulações, tempestades, tanta coisa, medo. Então nós ficamos perplexos com uma situação que com certeza a gente não sabe o que fazer da vida. Não sabe o que fazer da vida. Eu lembro Jesus, e nós vamos entender, amados. Então, abre aí sua Bíblia em João capítulo 19, versículo 26. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. João 19, versículo 26. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que significa isso? Cuidado. Jesus tem cuidado de você, como teve de Maria, quando entregou Maria para que João cuidasse dela, e ela cuidasse de João. Uma reciprocidade entre nós e Jesus Cristo, que morreu na cruz, de estar pago, está quitado, que derramou seu sangue tão precioso por nós. E é dessa forma que funciona a nossa vida. O relato que nós vamos trazer hoje, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também, em Romanos no capítulo 12, do versículo 9 até o 21, que nós vamos considerar algo muito importante, que significa aquilo que nós observamos no relato de Jesus na cruz, olhando Maria e disse: mulher, eis aí o teu filho. O cuidado. Olhou para o discípulo: essa é tua mãe, cuide dela. O que o apóstolo Paulo nos relata, amados, nessa passagem de Romanos, no capítulo 12 de Romanos, versículo 9. São 4 princípios que nós temos que levar em consideração. Vocês não podem esquecer esses princípios. O primeiro deles, o amor. Deus é amor. O primeiro princípio na nossa vida tem que ser o amor. O amor ao próximo, o amor à família, mas principalmente o amor a Deus. O amor a Jesus Cristo, o reconhecimento. O segundo princípio é o fervor. Essa fé divina, essa fé ágape, essa fé que deixa-nos completamente amedrontados. Essa é a palavra, amedrontados de fazer coisa errada e não ter o quê? O benefício da graça e da misericórdia de Deus. Então é uma fé, é fervor mesmo, uma fé que move montanhas. Nós temos que ter o amor e temos que ter essa fé, temos que ter esse fervor para vencer todos os obstáculos da nossa vida. O terceiro princípio, humildade. Hoje nós observamos pessoas tão equivocadas, tão intolerantes, tão raivosas, cheias de ira, com o coração transbordando de ódio, de raiva. Se nós observarmos pelas redes sociais, Instagram, Facebook, etc., vocês vão observar nas postagens pessoas cheias de ódio, querendo destruir pessoas, instituições, querendo destruir comunidades inteiras pelo ódio. A raiva se causa. Mas a palavra, nesse relato de 9 a 21, capítulo 12 de Romanos, nos traz que o amor, o fervor, a humildade e a beneficência é algo que nós temos que fazer.
a solidariedade entre as pessoas. O versículo 9 já diz algo muito importante que nós devemos considerar, e diz que o amor de vocês não seja fingido, não seja hipócrita, não seja egoísta. Então, como que nós podemos entender que o amor que nós devemos ter às pessoas, ele não pode ser fingido, não pode ser um amor de boca, eu te amo, né? Tem que ser um amor que vem do coração, é o amor ágape, é o amor divino, é o mesmo amor que Deus tem por nós. Não é Jesus que diz amar o teu próximo como a ti mesmo? Já perceberam a profundidade dessa palavra de Jesus? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Nós não podemos na nossa vida, amados, pensar coisa ruim com quem quer que seja. Você não pode maltratar pessoalmente uma pessoa, principalmente até em pensamento. Você não pode desejar o mal para aquela pessoa. Você não pode falar bem feito. Você não pode falar, é isso aí, escorregou, caiu, bem feito, mereceu. Nós não podemos ter esse procedimento, porque não é o que a palavra diz. Odeiem o mal, é para nós odiarmos o mal. Aí vem o ódio do bem. O ódio do bem, odiar o mal e sigam o que é bom. Temos que seguir o que é bom. Versículo 10 diz, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Amados, quantas vezes nós somos desrespeitados no dia a dia da nossa vida? Às vezes você desrespeita o seu marido, às vezes você desrespeita o seu esposo. Os filhos às vezes desrespeitam os pais, não têm amor pelos pais, não cuidam dos pais, não têm zelo pelos pais. Às vezes falam mal do pai, mal da mãe. Às vezes caluniam o próprio pai e a própria mãe. Fala para outras pessoas, lá na minha casa é uma porcaria, na minha casa é isso, na minha casa não tem isso, meu pai é isso, meu pai é aquilo, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Tem muitos filhos que odeiam seus pais. Mas na família cristã isso não pode acontecer. O pai e a mãe representam Jesus. O pai e a mãe representam Deus. O pai e a mãe têm que ser honrados, é o que diz a Bíblia. O pai e a mãe têm que ser amados. O pai e a mãe têm que ser amados de uma forma assim fantástica. Um pai não pode viver sozinho se não tiver a visita do filho. Os filhos têm que visitar os seus pais, principalmente na velhice. Não pode deixar o pai abandonado, como se o pai vivesse sozinho no mundo deles, e os filhos não estão nem aí. Quando diz a palavra, amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo, e tratar uns aos outros com respeito. Quando nós olhamos para as pessoas, temos que tratá-las com muito amor e respeito. Tem muitos filhos que tratam pessoas de fora de casa com mais amor e mais respeito do que com os pais. Eu tenho visto pais chorando, idosos chorando por maltrato dos filhos, de nora, de genro, de ignorância, como se o pai, a mãe, o idoso, o avô, a avó, já não serve mais. É o trapo velho que é jogado para fora. Isso dentro da casa. Mas não pode acontecer dentro de uma casa cristã. Tem que ser justamente o contrário. Os pais, os genitores, temos que lembrar de Abraão, de Isaac e de Jacó. Como os filhos tratavam os pais. É lógico que de vez em quando teria alguma coisa desconexa nesse relacionamento, mas havia o respeito. O respeito. E isso não está acontecendo no mundo de hoje que nós estamos vivendo. Mas o apóstolo diz exatamente o contrário. Devemos fazer a nossa parte. Versículo 11. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós não podemos estar inertes e viver uma vida de inércia. Ou seja, o trabalho não é somente o trabalho secular,
é o trabalho eclesiástico também. Como que nós podemos ficar isolados se nós temos o nosso trabalho secular para o nosso sustento? Nós somos obrigados, por lei, a trabalhar e fazer o melhor para o nosso patrão. Caso contrário, podemos ser despedidos. E para Deus, como é que nós trabalhamos? De que maneira? Sem fazer absolutamente nada? Nós não trabalhamos para Deus, não justificando aquilo que as pessoas dizem, né? Trabalhar como? De que maneira para Deus? Como? Como que eu vou trabalhar para Deus? Não diz a palavra que Deus trabalha até agora e Jesus trabalha também? Preguiça de levar a palavra para as pessoas. No supermercado, na feira, no seu local de trabalho, você fala de Jesus? Nós temos hoje um convitinho aqui na igreja para entregar para as pessoas e dar uma palavra de fé. Você tem condição de enxergar uma pessoa no seu local de trabalho e dizer para aquela pessoa: você precisa de oração? Posso orar por você? Mas ela não pediu, mas você olha para ela. Você sabe, eu costumo dizer que o corpo fala, o rosto fala. E você olha para aquela pessoa e sabe que aquela pessoa está entristecida, você ora por ela como cristão, você dá uma palavra de consolo. Eu estou com um sentimento assim, um pouco entristecido, porque eu estava para visitar esse meu amigo que morreu hoje, alguns dias atrás. Eu falei, eu preciso fazer uma visita para ele, perguntar como é que está. Tinha já pensado. Eu falei, puxa vida, se eu tivesse ido antes, talvez ele abrisse o coração para mim e eu pudesse fazer alguma coisa. Mas passou a oportunidade. Quantas oportunidades você tem de cumprir essa palavra? Trabalhe com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Trabalhar com entusiasmo para Deus. Buscar pessoas. Nós temos na nossa comunidade em torno de 50 pessoas ativas. Vamos prestar atenção. Se cada um trouxer para o culto de quinta ou de domingo uma pessoa, nós teríamos uma frequência de 100 pessoas. Ah, mas é difícil trazer uma pessoa? Não é difícil. Não é você que vai trazer essa pessoa. É o Espírito Santo que vai mover essa pessoa para vir até aqui à igreja. Basta você convidar. Qual é o seu alvo? Escolha uma pessoa, escolha aquela sua amiga, que você sabe que precisa de Jesus, vai nela, vai lá. Primeiro você ora a Deus: Senhor, eu vou trabalhar na vida daquela pessoa, para que ela venha conhecer ao Senhor. E trabalhe naquela pessoa, orando a Deus, e faz o convite, traz a pessoa. Será difícil fazer isso? Em um ano essa igreja vai dobrar de pessoas, amém? Vamos profetizar isso, mas vamos trabalhar nisso, para que cada um de nós consiga trazer pessoas. Nós precisamos fazer isso. Não podemos ser egoístas, de ser salvos e deixar as outras pessoas ir para o inferno. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, diz o texto. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor, com fé. Nós temos que servir com fé. Você tem que olhar para aquela pessoa: eu amo aquela pessoa em Jesus Cristo, ela precisa ser salva, vou fazer de tudo para ser salva, vou em cima dela. Eu fui pregar numa igreja em Camapuano, no aniversário da igreja Assembleia de Deus, alguns anos atrás. No aniversário da igreja, a igreja estava lotada, cheia de gente. Eu falei, que igreja linda, no aniversário. Ele falou, são todos membros da igreja? O pastor disse assim, 80% sim, 90% são convidados. Muito bem. Eu falei, que bom. Ele falou, o responsável é aquele irmãozinho. Tinha um irmãozinho bem humildezinho, pedreiro. O nome dele é João. Eu falei, o João, aquele pedreiro, 50%, 70% dos irmãos que estão aqui, ele que trouxe para a igreja. Lá tinha vereador, tinha policial, tinha empresário, tinha várias pessoas.
Eu chamei para orar por ele e fiz uma pergunta. Quem foi evangelizado pelo Joãozinho aqui? Metade da igreja levantou a mão. Um homem simples. Por quê? Porque ele é conhecido na cidade de Camambué como João, Deus abençoe. João, Deus abençoe. Sabe por quê? Deus abençoe não sai da boca dele. Ô seu José, Deus abençoe. Ô seu fulano, Deus abençoe. Ô seu fulano, Deus abençoe. Quer que eu ore por você? Quer que eu ore por você? Você precisa de ajuda? Quer que eu vou te ajudar? Você precisa que eu faça alguma coisa? Sempre disposto, servindo. Mas ele estava servindo quem? A pessoa? Não, estava servindo a Deus, porque ele se preocupava com as pessoas. Ele não era pastor, nem obreiro, não era presbítero, não era nada. Era apenas um servo do Senhor ali, plantado para arrebanhar pessoas para o aprisco. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Versículo 12. Que a esperança que vocês têm os mantém alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Amém, irmãos? Que exemplo para nós, quando nós falamos dos princípios, né? O amor, o fervor, a humildade, e depois vem a beneficência. Que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Ontem foi passado, amados. Se foi bom, se foi mal, passou. Passou. Acabou. Mês passado acabou. O ano está findando, passou. 2020 já foi, 2021 está acabando, acabou. Vamos pensar amanhã, segunda-feira. Quais são os planos que você tem para segunda-feira? Será que são os mesmos planos de Deus? Será que você ora na madrugada? Estamos com o nosso relógio de oração. Nós não podemos perder esse relógio de oração. Não é só até poucos dias. Sempre. Tem que ser sempre. Ah, mas eu não consigo acordar às 2 horas da manhã, nem às 4, nem às 5. Não tem problema. A hora que você acordar, você ora. Se coloque diante de Deus. Busque ao Senhor. Faça a sua parte. Comece pela sua família. Quem na sua família ainda não conhece a Cristo? Quem na sua família ainda está desgarrado? Ore por aquela pessoa. Não precisa bater o pé, você tem que ir na igreja, você tem que ir na igreja. Não, ore por ela e convida. Ore e convida. Ore e convida. Meu filho Júnior, pequeno, na verdade uns 12, 13 anos, quando eu ia fazer as ministrações com o nosso querido saudoso, pastor da Peniel, nós íamos expulsar demônios. Nós éramos chamados, pastor Adalberto, nós íamos expulsar demônios. E é verdade, fiz isso muito. O Júnior ia comigo pequenininho, e quando nós estávamos orando pelas pessoas enfermas ou pessoas endemoniadas, meu filho impunha as mãos. Eu falei, um dia ele vai ser pastor. E quantas vezes eu orei por isso? Hoje está aqui conosco, amém? Glória a Deus. Nós temos que colocar o nosso coração diante de Deus e orar, só isso. É o que diz aqui: aguente com paciência os sofrimentos e orem sempre. Orem sempre. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração. Eu oro todos os instantes. Trabalhando, dirigindo, passeando, dormindo, acordando. Meu pensamento está direto em Cristo Jesus. Meditando na palavra. Por quê? Se eu não fizer isso, o espírito de morte vem me apanhar. O espírito vem te pegar, vem te destruir, vem destruir a família, conforme nós estamos observando no mundo inteiro isso acontecer. Versículo 13: reparta com os irmãos necessitados o que vocês têm, e receba os estrangeiros nas suas casas. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm, e recebam os estrangeiros nas suas casas. Você é acostumado a praticar a beneficência? Lá em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, Deus diz assim:
olhe o bom Deus, o que quer que eu faça, o que nós temos que fazer para Deus. Primeiro, nós temos que praticar a justiça, nós temos que praticar a beneficência e andar humildemente com Deus. São 3 coisas. Olha para aquela pessoa que tem necessidade. Ontem, sábado, eu fui na padaria comprar pão. E fui numa padaria na esquina de casa, comprar pãozinho. E no meu vizinho, no chão ali, tinha um mendigo dormindo. No chão ali, na grama. Falei, ai meu Deus, jovem. Eu pensei, esse aí vai acordar com fome. Então eu comprei uma chipa. E coloquei, ele estava dormindo, eu não quis acordá-lo, coloquei na mochilinha dele, assim, um pacotinho com a chipa. Fui embora. Por quê? Porque eu fiquei pensando, não tem casa, não tem lugar, vai comer, por que está dormindo ali na grama? Se chovesse ali, ia pegar ele, molhava e tudo. Eu acho que ele estava tão cansado, não sei, eu bêbado, não sei quem é. Mas eu falei, eu vou fazer isso. Eu não posso ver pessoas sofrendo. Eu fico com o coração amargurado. Aquelas pessoas que ficam nos sinaleiros. É bom ter sempre uma moedinha, porque você vai dar, mas aquele lá vai comprar droga, eu não sei se vai comprar, não sei. Só sei que eu vou ajudar. Nós temos que fazer isso, praticar a solidariedade. E tem muitas pessoas que não gostam de se receber pessoas em casa, né? Não é verdade? Tem as pessoas que não são hospitaleiras. Não convida nem os pastores para ir na casa tomar um chá. Estou brincando. Não é uma regra. Mas não seria bom, de vez em quando, convidar o casal, Domício, Vanessa, comer um lanche em casa, né? Como fomos naquela vez, né? Eu te convidei já, hein? Levar ele para comer em casa. Eu levava o pastor Gilson em casa para comer arroz com ovo. E como ele gostava. É maravilhoso. Alguém já comeu arroz com ovo? Não? Já? Glória a Deus, aleluia. Então pode convidar os pastores. Não é só os pastores. Quais são os irmãos da igreja que você convive, que você tem amizade, ou que você não conheça? Vamos praticar o relacionamento entre nós da igreja. Amados, custa você fazer um jantarzinho, não precisa fazer jantar. Vem tomar um guaraná comigo, vem tomar um chá, vem comer um bolo. Vamos ter isso na nossa igreja, na nossa comunidade. Não podemos ficar isolados. Presta atenção no que eu estou dizendo. O mundo já está dividido. As pessoas estão em separação. E nós temos que nos agasalhar. Os irmãos da antiguidade não vê a hora de estarem juntos para compartilhar o pão. Amados, receba os estrangeiros nas suas casas. Esses estrangeiros são pessoas que às vezes você não tem um relacionamento de amizade, mas você conhece. Começa a fazer o relacionamento. Começa a chamar. Esses dias meu filho chamou um pessoal para comer na casa dele. Um jantarzinho. Não convidou nem eu, nem a mãe dele. Mas eu só senti o cheirinho. E são os vizinhos. Falou, o Júnior chamou o pessoal da igreja lá, está fazendo um jantarzinho depois do culto. Eu falei, e nós? Mas hoje ontem nós almoçamos na casa dele. De vez em quando ele convida para almoçar lá. Dá folga para a mãe. Versículo 14, amados. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Nesse mundo que nós estamos vivendo, somos perseguidos, caluniados, difamados, perseguição, intolerância sem causa, uma série de situações. Jesus mesmo disse, que nós devemos orar por aquele que nos persegue. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, peçam a Deus, orem por aquelas pessoas que perseguem vocês. Orem para que elas se convertam. Abençoe, não amaldiçoar. Não amaldiçoa ninguém, não. Não amaldiçoa ninguém. Existe aquela situação de praga de mãe, não é? Às vezes a pessoa roga praga. Quero que aquela pessoa se arrepende. Quero que aquela pessoa faça isso, faça aquilo. Cristão não faz isso, não. Quem é de Cristo não faz isso. Porque é pecado. Quem é de Cristo não é praticante do pecado.
Então tem que abençoar as pessoas. A pessoa está chutando você, abençoa. Se você é lutador de boxe, vocês levam lá um knockdown, não sei o quê, abençoa, te abençoa em nome de Jesus. Ok? Se luta karatê, essas coisas, abençoe as pessoas. Se você levou uma rasteira, uma pernada, se você teve algum desastre na vida por causa de outras pessoas, abençoe aquela pessoa. Perdoa aquela pessoa, ore por aquela pessoa, para que Deus possa o quê? Converter aquelas pessoas e elas encontrarem a verdadeira paz. Porque essas pessoas que te perseguem vivem no inferno, com certeza vivem. Versículo 15: alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Quantas vezes nós recebemos boas notícias e agradáveis notícias, não é? E a gente tem que se alegrar com essas notícias. A pessoa ganhou um presente de uma pessoa. Se alegre, olha, ela ganhou um presente. Você não vai ficar com inveja porque ela ganhou um presente. Você não vai ficar com inveja. A pessoa ganhou e eu não ganhei. Sou tão amiga dela quanto eu, e ela dá presente para ela e não dá para mim. Não, faça o contrário, abençoa a pessoa que foi presenteada. Isso às vezes acontece entre irmãos. O pai às vezes compra um presente, dá para uma filha ou para um filho e não dá para o outro. Ô pai, você gosta mais dele do que de mim, por que você não deu para ele? Porque essa pessoa está mais necessitada. Nós temos que esperar a nossa vez. Eu fiz aniversário o ano passado, esse ano não ganhei nenhum presente. Abriu. Só você, estou falando de casa. Você me deu presente. Não, você e a Magali me deu, mas os filhos não deram não. Recebi nada. Ninguém deu presente não. Vem com essa não. Não deram não. Só a pastora me mandou, a Magali me deu. A Pati deu. Ah, então vocês deram presente? Mas não eticaram? Hã? É meu aniversário dele. Quem não ganha é ele. Quem não ganha presente é ele. Mas dia dos avós não ganhei. Não ganhei dia dos avós, não ganhamos nada. Mas eu estou brincando com isso aí, só para descontrair um pouco. Mas a verdade é que nós devemos presentear as pessoas. Presentear não precisa ser um presente caro. Apenas um mimo, alguma coisa, uma lembrança. Olha, lembrei do seu aniversário. Aqui na igreja, muitas pessoas fazem aniversário no mês de outubro. O Ediclei fez aniversário. Ediclei não está na igreja não, né? Ah, está aí, escondido, atrás da máscara. O Ediclei fez aniversário, não põe no grupo da igreja, mas foi flagrado pelo Marcão. Quem que flagrou? Ah, foi a pastora, o Marcão também, a pastora, né? Flagrou no Facebook o aniversário dele. Não quis ganhar presente. Desdenhou. Mas parabéns, foi abençoado, né? Então, alegre-se com os que alegram e chorem com os que choram. Hoje, liguei para uma amiga, colega de trabalho, que trabalha lá na emissora, que o dono faleceu, infelizmente. E eu liguei para ela, porque a gente era muito apegado com esse rapaz, né? E um relacionamento muito bom. Liguei para ela, falei, como está o seu coração? Ela começou a chorar, eu comecei a chorar também, né? A gente chora. Ela falou, não sei o que aconteceu, estamos abalados aqui, fulano está abalado, os funcionários todos abalados. Então a gente tem que chorar com os que choram. Até Jesus chorou, né? Jesus chorou. As emoções, às vezes nós não temos como controlar as nossas emoções. E quando você chora com as pessoas que estão entristecidas, chora, quando você abraça, quando você agasalha, quando você conforta, com certeza isso é de Deus. Versículo 16, tenham por todos o mesmo cuidado. Quando a palavra diz, tenham por todos o mesmo cuidado, é por todos. Ah, mas eu gosto mais do Ediclei do que eu gosto do João. Eu não sei, eu sou mais ligado com o Ediclei do que com o João, do que com o Kleber, do que com o pastor André. Eu sou mais ligado com o pastor Domingos do que com o pastor André. Isso não pode existir entre nós. Somos todos irmãos e temos que ter o mesmo cuidado com todos. Com todos. Às vezes as pessoas entram em contato conosco e não falam, olha, você está bem? Como é que você está? Dificilmente eu recebo uma mensagem de pessoas me perguntando se eu estou bem ou se eu estou mal. De ninguém. De ninguém. Como é que você está hoje?
E olha que eu mando mensagem para muitas pessoas. Você está bem? Como é que você está? Está precisando de alguma coisa? Estou aqui. Para muita gente. Por quê? É vergonha às vezes? Sim, às vezes é. Será que eu estou incomodando? Será que se eu mandar uma mensagem para o pastor Picarelli, para o pastor Domício, para a pastora Vanessa, será que eu estou incomodando? Hoje eu mandei uma mensagem para o pastor Domício. Às vezes eu mando mensagem e ele nem responde. Mas eu sei que às vezes ele não dá tempo dele ver, mas quando ele vê, ele responde. Porque esse negócio de celular, eu recebo milhares, sei lá quanto, por dia de coisa, vai chegando, às vezes a gente não vê. Mas não custa alguém mandar uma mensagem para mim. Como é que você está? Eu quero orar por você. Quero orar por você agora. Posso orar por você? Às vezes as pessoas têm vergonha de chegar e mandar uma mensagem. Olha, ore por mim. Não importa, a qualquer hora, ore por mim. A gente está sempre orando, por todos. Então, quando fala a palavra, tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Varrer a igreja, serviço humilde. Limpar o banheiro, serviço humilde. Amparar alguma coisa, fazer coisa. Não, se envergonha disso não. É tão gostoso poder servir. Ser servo é uma delícia. Se poder servir. E você vê o sorriso da pessoa. Olha como está limpinho aqui. Não precisa saber quem fez. Alguém fez. E vamos agradecer a Deus pela vida dessa pessoa que limpou. Que limpou o banheiro. Que limpou aqui o salão. Alguém fez. Alguém limpou. Vamos agradecer a Deus por essa pessoa. A pessoa não precisa aparecer. Não precisa colocar um cartaz. Olha, hoje eu limpei a igreja. Hoje fui eu que limpei o banheiro. Nada disso. Deus sabe o que você está fazendo. Você está fazendo para a igreja? Não, você está fazendo para Deus, para Jesus. Nós vamos apenas usufruir das coisas que as pessoas servem. Que versículo 17. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Se você recebeu algo que não gostou, não dê de volta com a mesma moeda. Pelo contrário, você tem que orar por aquela pessoa e abençoar. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. O importante é quando você faz as coisas e uma pessoa te elogia, não é? Não é gostoso receber elogio? É gostoso quando você faz alguma coisa e a pessoa, parabéns, hein? Gostei do que você fez. Isso é honra para Deus, não é honra para você. A pessoa está reconhecendo o seu trabalho, mas você está fazendo para Deus. Quando você faz um serviço perfeito, quando você faz o melhor de si, dá o melhor de si, as pessoas te elogiam, mas estão elogiando a Deus, porque você é um cristão, você brilha. Amém, irmãos? É você que está brilhando em Jesus Cristo. Não diz assim a palavra, aquela música, brilha em mim, Jesus. É Jesus que aparece, não você. Versículo 18, no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. O apóstolo diz que nós devemos viver em paz com todas as pessoas. Existe aqui na igreja alguém que tem alguma antipatia por alguém aqui da igreja? Tem alguém aqui? Chegou o momento de reconciliação. Alguém não vai com a minha cara? Alguém tem antipatia? Alguém tem aversão quando eu estou no púlpito pregando? Na primeira igreja batista, na Terça Nobre, às vezes as pessoas eram convidadas para ir e eu estava no púlpito. A pessoa fazia menção de levantar. Quando me via, fazia menção de levantar e ir embora. Por quê? Político, radialista. Mas a pessoa segurava. Eu percebia do púlpito, segurava a pessoa ali. Não, fica aqui. E no final do culto, a pessoa aceitava Jesus e vinha me pedir perdão. Quantas pessoas levantavam, ia lá no final pedir perdão. Pessoas até da primeira igreja. Tinha uma menina que me chamava sempre, depois que me pediu perdão, chorando, falou assim, não, você é o nosso apóstolo Paulo. Eu falei, nem de longe, não sou nada não, sou eu mesmo. Falou, você é o nosso apóstolo Paulo.
25 anos, toda terça-feira, sem faltar. 1.200 pregações pelo meu catálogo. 500 e poucas gravadas em vídeo. Está tudo lá nos meus arquivos. E mais de 300 pregações só em áudio. E eu um dia estava assistindo um culto da Terça Nobre e eu cheguei a chorar, porque eu vi aquele monte de gente. E a pregação foi tão linda que eu nem sabia que eu tinha pregado aquilo. Eu falei, meu Deus, como Deus é bom. Eu fiquei até de madrugada assistindo, porque nós temos uma TV, redeinterativa.com.br. Tem uma TV lá 24 horas que passa os cultos da igreja aqui também. E eu estava assistindo e eu fiquei impactado comigo mesmo. Eu falei, meu Deus, o que eu falei ali? Foi para mim aquela pregação de mais de 15 anos atrás. Eu falei, meu Deus, foi para mim, eu estava precisando ouvir essa palavra. E eu pregando. Hoje assisti o culto do Júnior. Pregou na semana retrasada aqui. Tenham paz com todos. 19. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. A vingança é a coisa mais terrível que existe, quando a pessoa tem aquele espírito de vingança. Falar, você me fez, mas uma hora eu te pego na esquina. Uma hora nós vamos nos encontrar. Uma hora nós vamos definir essa questão mal resolvida. Diz, pelo contrário, deixe que seja Deus quem dê o castigo. Entrega nas mãos de Deus. É Ele que vai resolver essas pessoas. Se Ele quiser castigar a pessoa, é problema dele com Deus. Eu entrego na mão de Deus tantos adversários que nós temos. Eu não tenho inimigo, não. O que nós temos é adversários. E o pior deles é o diabo. Esse é inimigo. Mas Deus já cuidou dele. Jesus já cuidou dele. Pois as Escrituras Sagradas dizem, eu me vingarei e acertarei contas com eles, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus faz a misericórdia dele, nos defendendo e nos protegendo e nos vingando. Versículo 20. Mas façam como dizem as Escrituras. Se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele. Se estiver com sede, dê água. Porque assim você o fará queimar de remorso e vingança. Amém, irmãos? É isso que acontece. Por isso que às vezes a pessoa vem até nós pedir perdão. Perdão, porque se entrega. Cuide dela. A pessoa vem pedir perdão. E é tão gostoso perdoar. Não deixe que o mal vença vocês, mas vença o mal com o bem. Amém, irmãos? Versículo 21. Vamos rapidamente, para encerrar, voltar lá em Jeremias, no Lamentações capítulo 3, para nós encerrarmos com o que vem à frente. Quando nós falamos no início, 3, 21 em diante, até o 23. Preste atenção nessas palavras de Jeremias. Que se você ler o capítulo 3, olha o que ele diz no capítulo 3, só lê dois textos aqui. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras ele volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Esse homem passou por tanta coisa que ele poderia ter se suicidado, sim. Mas não, ele tinha o que? Confiança. Por quê? Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículo 22. Ó que ele diz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém, igreja? Glórias a Deus. Então nós temos que tomar posse. Passado é passado. Vamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O quê? A palavra de Deus. Nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter a Bíblia na mente. Nós temos que colocar na nossa mente e no nosso coração palavras que edificam. Nós temos que ser um exemplo na família e na nossa comunidade. Nós temos que praticar a honestidade e estar em comunhão com os irmãos. É dessa forma que funciona, para que nós possamos receber o plenipátio da misericórdia e da graça, para que nós possamos viver livres, soltos, esperando a volta de Jesus, firmes e fortes, fazendo a nossa parte. Amém? Glórias a Deus. Eu quero fazer uma oração intercessória agora. Deus coloca no meu coração sempre. E essa oração intercessória, eu quero orar também pela família do nosso amigo, os filhos dele, os amigos, né? E por você. Eu não sei se você, como está o seu coração essa noite?
Quais são as lutas que você está pensando que vai enfrentar? As aflições que você vai enfrentar a partir da próxima semana agora? Quais são os negócios que você tem que resolver? Quais são as questões que está para serem resolvidas que você não sabe o que vai fazer? Você às vezes pensa assim, puxa vida, eu não sei o que será o dia de amanhã. E não tem que se preocupar com o dia de amanhã, porque o próprio Deus, Jesus, disse que não se preocupe. Não esteja angustiado pelo dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E nós vamos orar por você, amém? Curve a sua cabeça, por favor. Pense em Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse momento. Pense no que você ouviu esta noite. Deixe as coisas do passado para o passado. Traz à sua memória o que te traz esperança. O que te traz esperança, irmão e irmã? Qual é a situação que você precisa resolver amanhã? Ou essa semana? São questões pendentes? Coloque diante de Deus. Coloque diante de Jesus Cristo, para que você possa viver livre, feliz, alegre, contente. Ó Pai querido, eu quero agora, nesta noite, colocar essas vidas diante do Senhor. As vidas das pessoas que estão na internet e na comunidade Portas Abertas. Pessoas que estão nesse momento com aquela dúvida no coração, com aquela grande interrogação, na verdade, preocupada sim pelo dia de amanhã. Nós sabemos que às vezes não temos condição de controlar os nossos pensamentos, nem tampouco como controlar a nossa ansiedade, para que as coisas que nós precisamos possam estar sendo resolvidas. Porque sabemos, Pai, que através da oração, através da intercessão, da busca pelo Senhor, é que nós conseguimos ter o milagre que só vem de Ti. Porque o Senhor é o Deus de milagres. O Senhor ouve a voz do aflito. Diz a Tua palavra, invoca-me na angústia, eu te livrarei e Tu me glorificarás. É o próprio Jesus Cristo que diz, tudo que pedires em meu nome eu farei, para que Deus seja glorificado. Estamos invocando o Senhor nesse momento, Pai. Tu conheces o coração de cada vida que está aqui essa noite. Tu sabes as aflições, as tempestades, as buscas. Tu sabes as necessidades que essas pessoas têm. Por isso, Pai, em nome de Jesus eu peço agora, Pai, por misericórdia, porque estamos debaixo da graça de Jesus Cristo, essa maravilhosa graça. Neste mundo tão atribulado, tão cheio de intempéries, tantas desavenças, tantas coisas terríveis, tanto espírito de morte, campeando em todos quanto é canto, Senhor, tanto espírito que quer trazer a falência, separação, dissensão, nós repreendemos agora em nome de Jesus, todo espírito de morte, todo espírito que traz a separação, todo espírito que traz a falência, todo espírito que traz a miséria, nós estamos agora repreendendo em nome de Jesus e liberando. Eu quero liberar cura agora, Pai, pessoas com dor na cabeça, nos ombros, nas costas, ó Pai, em nome de Jesus, pessoas com caroço, pessoas com problemas no seio, problema na próstata, eu repreendo agora em nome de Jesus e lanço fora toda a enfermidade, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus que sara, e pelas pisaduras de Jesus somos sarados, e nós cremos nisso, nós cremos, Pai, em nome de Jesus, e eu peço agora, para a honra e glória do Seu nome, limpa agora, Pai, da cabeça à planta dos pés das pessoas, remove a ansiedade, remove a angústia, remove a tristeza, transforma esse coração de pedra num coração de carne, vertendo amor pelo Senhor. Ó Pai, eu quero em nome de Jesus abençoar agora a nossa comunidade, aos membros que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que não puderam comparecer, que o Senhor possa trazer a alegria, a paz, a felicidade, a tranquilidade e o amor, Pai. Ó Pai, que traga o pastor Domício, seus filhos em segurança para casa, que estão em viagem, livre o Senhor de qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de perturbação. Eu quero agora, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde,
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma salva de palmas para esse Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus.